Capítulo 16. Nós vamos estar lendo do versículo 4 até o 7. Amém? Todos que têm a Bíblia encontraram. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Até aqui os irmãos podem se assentar. Aleluia! Glória a Deus. Creio que se for perguntar aqui, todos conhecem a história de Davi, né? Deus das crianças, né, é falado, principalmente quando fala, né, de Davi e Golias, que o gigante é muito comentado. Mas tem algumas coisas, irmãos, que a gente, como servo de Deus, como igreja do Senhor, temos que observar, né? O zelo que Davi tinha. Nessa história, quando Samuel chegou àquela cidade, Deus já tinha falado com Samuel, né, que tinha rejeitado Saul como rei, e que era para ir à cidade, que lá ele ia escolher um rei segundo a sua vontade, porque Saul foi escolhido segundo a vontade dos homens, mas era também homem de Deus. E aqui, quando Samuel chega lá, porque era o costume, irmãos, do primogênito, era homem de guerra. Então Samuel estava acostumado assim: se o povo, né, determinou de escolher um rei, não pode ser qualquer um, ele tem que ter capacidade para exercer o cargo. Então, por isso que quando que ele chega na casa de Jessé, ele vê Eliabe, ele olha e fala assim: não, certamente é esse aqui que o Senhor tem escolhido. Porque Davi não estava ali, irmãos. Não estava ali. Davi estava no campo. E para nós, o que nós aprendemos com isso? Que muitas das vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos fazendo algo para o Senhor, e a gente fica pensando assim: ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Deus vê todas as coisas. Volto a repetir, irmãos, Deus só trabalha em cima de princípio. Por quê? Os irmãos estavam ali, os mais velhos, porque eles eram homens de guerra, então tinha que ficar em casa. Davi não era homem de guerra, mesmo que se ele tivesse o desejo no coração, mas ele não estava preparado. Então o pai dele fez o quê? Pega as ovelhas, vai lá para o deserto e cuida.
eu perguntar para qualquer um que está aqui, irmãos, se você tiver 5 irmãos e o seu pai pegar e falar assim, ó, 4 ficam em casa, comendo e bebendo, e o Jefinho vai lá pro meio do mato. Se ele chegar lá e não meter o pau naquele trem e deixar aquilo tudo acabar, irmãos, aí eu vou falar que ele é um servo de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos aqui na igreja, irmãos, a gente esquece que Deus está olhando o seu comportamento, o jeito que você está vindo aqui para louvar, com carinha feia, com raivinha e não sei o que, é tantas coisas, irmão. Fala aqui, entra, a pessoa nem sabe, nem reverência ele tem dentro da casa do Senhor, e está querendo ser pastor, e está querendo isso, e está querendo bênção, e tantas coisas, e vem pregador, vem profeta, te ilude, conta mentira, e fala que esse ano vai ser diferente. Que diferente o que, irmãos? Não é assim que Deus trabalha não, irmãos. Você não chega a lugar nenhum não, irmãos, se você não tiver zelo, se você não tiver compromisso, se você não for fiel naquilo que Deus te colocar na mão. Preguiçoso, irmão, não chega a lugar nenhum. Ah não, minha mãe ou minha enteada está lá trabalhando, eu estou dormindo, eu estou comendo, eu estou bebendo. Chega em casa, não tem um prato lavado, não tem uma roupa lavada, não tem nada. O pai sai, o filho não faz nada. E vem para a igreja, glorifica e fala e não sei o que, levanta a mão, eu sou servo de Deus, eu sou isso, sou aquilo. Está enganando a si mesmo, irmãos. A coisa é séria. Davi era diferente. Não importa se os meus irmãos estão lá, mas eu estou aqui cuidando que o meu pai colocou. E você acha que era muito ovelha, irmão? Quando foi lá levar comida para os seus irmãos, o bonitão aqui que o profeta achou que era rei, ele falou assim, o que você fez com aquelas poucas ovelhas que tinha lá para você cuidar? Você deixou elas abandonadas? E o cara já era ungido rei, irmãos. O cara já era ungido rei. Ele falou assim, não é assim que eu trabalho não, não é assim que eu faço não, eu estou aqui porque meu pai pediu, mas eu deixei alguém tomando conta delas. Tem alguém lá, irmão, o servo de Deus, ele tem compromisso, ele tem responsabilidade. Não importa, eu não conheço os irmãos, eu não sei aonde trabalha, aonde anda, mas Deus está te contemplando, Deus está te vendo, aonde você pisa, aonde você anda. Deus das crianças até o mais velho que está aqui nesta noite, Deus sabe de todas as coisas. E Davi estava lá. Nos diz a Bíblia, irmãos, que cuidar de ovelha não era fácil. Veio alguns animais ali para pegar aquelas ovelhas. Sabe o que ele podia ter feito, irmãos? Deixado levar. Tudo que Deus coloca na sua mão para fazer, irmãos, faz com amor. Oferece a sua própria vida, mas faça, porque lá na frente você vai entender Deus cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Ele foi lá, matou o urso, matou o leão e não deixou as ovelhas de seu pai abandonadas. O irmão que parecia, irmãos, tem pessoas na igreja que não te olha assim, irmãos, você fala, esse aí nunca vai me deixar, esse aí nunca vai abandonar, porque de palavras ele é cheio, irmão, mas de obra ele não tem nada. É o ditado popular que eles falam aí, falar até papagaio e fala, irmãos, eu quero ver fazer, eu quero ver ele estar ali. Davi tinha experiência, irmãos. Ah, eu quero
quero comprar uma terra. Ah, eu quero ter uma casa boa. Ah, eu quero andar de avião. Você já viu, irmãos? A pessoa toma conta de uma lavoura de alguém. Eu já vi muito isso, irmãos. E deixa ela morrer no mato. E como é que Deus vai te colocar você, irmãos? Como é que Deus vai te colocar você para tomar conta de um grupo de jovens, de criança, de adolescente? Se o dia que está chovendo ou poeira, não importa a situação, irmãos, você não vem para a casa do Senhor, você não tem cuidado. Irmãos, as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Nós estávamos num trabalho certa vez e pediram para fazer uma oferta. Tem gente que acha, irmãos, que você só dá as coisas porque você tem. Eu olhei, eu não tinha um centavo no bolso, não tinha nada. Eu falei assim, mas eu queria tanto ofertar, eu queria tanto dar algo. Eu tinha um relógio G-Shock, os que saíram. Eu tinha comprado, irmão, trabalhando a dia. Pensa num relógio que era difícil naquela época para comprar. Ele era série ouro. Tinha série prata e série ouro. Deus, irmão, sabe de tudo. Quem estava lá na frente falou assim, Deus está tocando aqui no meu coração, que tem pessoas aqui que tem o desejo de ofertar, mas não tem um centavo no bolso, mas Deus está te dando a oportunidade de você ofertar o melhor que você tem. Eu falei assim, o que eu tenho de melhor aqui? O relógio. Quando passou, irmãos, eu peguei ele e joguei. Alguém do meu lado jogou algo lá, irmãos, e falou, estou dando porque não presta, porque se prestasse eu não dava. Falei, misericórdia, Senhor, o que é o ser humano, irmãos? E Deus falou comigo assim, o que você deu, esse relógio aí, eu vou dar a oportunidade para você resgatar ele. Vou te restituir. Na hora que terminou o trabalho, a pessoa falou assim, tem muitas pessoas que ofertou alguma coisa aqui. E se ele quiser resgatar, ele pode vir aqui pegar. Um valor que Deus colocar no seu coração. Aquele relógio, naquela época, ele não valia mais do que 20 reais, vamos supor hoje, nos nossos dias. Mas sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? 50 reais. Porque tudo que você fazer para mim, você faz o melhor. Você faz com zelo, você faz com compromisso. Eu falei, aonde eu vou arrancar 50 reais? Trabalhava dia, irmãos, e conseguiu 50 reais. E fui lá e falei, pastor, eu quero resgatar esse relógio. Esse relógio G-Shock série ouro que está aqui é meu. Ele falou, quanto você vai pagar por ele? Eu falei, 50 reais. Eu peguei o relógio. A história de Davi, irmãos, ela é muito linda. Porque ele fazia as coisas com zelo, com dedicação. Por mais simples que seja, ovelha, mas ele estava ali cuidando.
você vê testemunhos, nós precisamos de fazer algo que alegre o coração de Deus. Ele nunca imaginava que ia chegar alguém lá na casa dele para escolher um rei e ele governar sobre todo Israel. Mas chegou o dia que Deus olhou lá de cima e falou assim: é esse aqui que eu posso contar. É esse aqui que eu quero mudar a história dele. E você que está aqui nesta noite, o que você tem feito? Como você tem vivido? Como você tem andado diante do Senhor? Para conseguir, irmãos, para ser vencedor, na hora que a luta bater lá na sua casa, a enfermidade, o problema familiar, o que você tem? Porque logo mais Israel estava sempre em guerra, irmãos. Você vem para a casa do Senhor, você ouve um louvor, você ouve a palavra, você não dá importância, mas algum dia você vai precisar. Quando ele foi lá levar comida para os seus irmãos, os que Samuel achou que era rei, pela aparência onde Deus vê ao coração, se levanta lá entre os filisteus um homem gigante, que eles olham assim e falam assim: quem entra nisso aí? Irmãos, quando o vento, a tempestade bater na sua casa, se você não estiver alicerçado na rocha, vai ser grande a ruína. Vai levar, o vento vem para as duas casas, irmão, mas só permanece aquele que está firmado na rocha. Davi olha assim, fala: o que está acontecendo aqui? Os irmãos dele tentam afrontar ele, ele desvia, sai fora, e ele escuta o que aquele homem estava falando, estava afrontando nós como servos de Deus, irmão. Nós não podemos ser covardes, não, irmãos. Quantas pessoas se encovardam de professar sua fé, de anunciar, de falar. Mas Deus tem solução, Jesus tem solução para esse problema. Isso que você está passando aí, entrega nas mãos do Senhor que Ele vai resolver. Ou você mesmo vai lá e chama Ele e fala assim: nós vamos orar em favor de você. Davi sabia que o seu pai tinha colocado as ovelhas nas suas mãos, e ele tinha cuidado. Ele falou assim: agora esse homem aqui afrontando o nosso Deus, ninguém tem coragem de desafiar. Nós estamos atravessando dias, irmãos, que o próprio Senhor falou: será que quando o Filho do Homem se manifestar nas nuvens, vai achar fé na terra? Ninguém já não está crendo em nada, irmãos. Já está virando história. Já estão desesperados, sem saber o que fazer, e as coisas vão se apertar mais, vão se levantar. Mas ele sabia, irmãos, o Deus que ele servia. Ele conhecia, ele tinha experiência. Agora eu te pergunto: qual a experiência que você tem com o Senhor, irmãos? O que você tem pedido aqui? Olha as promessas que Deus tem feito para essa congregação. Tem muitas coisas, irmão, o porquê você nunca vai entender. Mas o irmão parece que concordo com o irmão, não. Posso estar em qualquer lugar,
que eu vou ser abençoado. Talvez Deus te trouxe aqui, irmãos, está te permitindo você ficar aqui para você aprender. Porque se você estivesse em outro lugar, você não ia ouvir a verdade. Eles iam te tapear, te enganar. Mas por que eu tenho que ficar lá com as ovelhas de meu pai? Por quê? Não é assim que tem hora que nós perguntamos, irmão? Por que eu estou passando por esse processo? Mas o que você tem feito, irmãos, para você conquistar, para você adquirir, para Deus mudar? Porque tem pessoas que acham que você não pode falar de prosperidade, não pode falar. Irmãos, o Senhor nos dá uma bênção completa em todas as áreas de nossa vida. Como foi falado aqui, irmãos, é na organização, é no louvor, é na comunhão, é no partir do pão, é nas orações. Sem haver necessidade do irmão estar lá passando por luto, não está tendo de comer, e você bate o joelho, a igreja ora, Deus vai lá e usa alguém para ir lá entregar para ele. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus cuida. Ah, mas eu estou numa frieza espiritual, estou num desânimo tão grande. Pede ajuda, irmãos. Senta nesse banco aí e glorifica a Deus. Lá no mundo, irmãos, as pessoas fazem tudo para satisfazer, agradar os desejos da carne. E chega aqui, irmãos, eu fico tão pensativo, irmãos, preocupado, que quando pede aqui para escolher um hino, irmãos, o dirigente tem que escolher, porque nem o hino escolhe para louvar o Senhor. Nem o hino. Você sai de casa, irmão, como um pedaço de pau, e sai daqui como uma pedra. Porque eu já vivi muito tempo perdido dentro da igreja, irmãos. Mas quando as coisas arrochou, quando as coisas apertou, que o último livramento que eu tive, Deus falou comigo assim: ou você muda, ou você vai para dentro de um caixão. Não tem meio termo para Deus. Quem me dera que fosse quente ou frio, mas como é morno, estou a ponto de vomitar-te. Deus não agrada de pessoas assim. Você tem que ter decisão. Você tem que ser como Davi. Esse homem aí pode deixar. Se não tem ninguém, mas eu vou até a ele. Você vem até a mim com espada, com escudo. Você é grande, você é valente, você é guerreiro. Eu só tomo conta de ovelhas. Mas o Senhor que eu sirvo vai te colocar o sepulcro. Eu não sei o que você tem aqui nesta noite, irmãos. Você já pensou? O camarada, o que ele tinha, irmãos, era o que ele sabia usar, uma seta, né, uma funda. Ela é um pouco diferente das nossas aqui, só para nós compreender que ela era rodada, né, e jogada. Mas a nossa é puxada, esticada. O que você tem aqui nesta noite, irmãos? Para você conquistar a sua vitória, a sua bênção que Deus tem prometido. Você é capaz de avançar? Nós temos que tomar, irmãos. Tem muitas coisas na nossa vida que tem que ter atitude. Você está vendo o seu casamento sendo destruído? Mas e qual atitude que você vai tomar? Você está vendo
que aquele terreno que você queria comprar está indo de mal a pior, mas você não muda. Porque, irmãos, uma das coisas, você sabe por que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo? Porque Deus já tinha falado. Sabe por que Saul consultou feiticeira, macumbeira, pembeiro e não deu certo? Porque Deus já tinha falado com ele. É melhor obedecer do que sacrificar. Por mais que este chama você de quadrado, de bobo, irmãos, obedece a Deus. Tenha zelo, tenha compromisso, que você vai ver as coisas mudar. Não tem coincidência, não tem sorte, irmãos. O que Deus tem feito na minha vida e na minha família, irmãos, homem nenhum pode fazer. Porque pensa numa pessoa, irmãos, que era difícil. Pensa numa pessoa incrédula. Quando eu vi as pessoas falar, para mim isso tudo era besteira, tudo era bobagem. Eu fui num culto uma vez que demorou 2 horas, irmãos. Por que eu não fiquei em casa? Eu saí dali xingando, irmãos. Já era batizado. Quando eu falo as coisas aqui, irmãos, eu falo de mim mesmo, irmãos. Mas quando a coisa apertou, eu falei assim, não, de hoje em diante eu vou ser diferente. Pode vir alguém aqui na frente, irmãos, cantar tudo torto, tudo errado. Você não vê eu abrir minha boca ali falando. Porque o meu compromisso com Deus é com o Senhor que está lá no céu. O que você não pode fazer aqui para mim, Deus faz. O que você me criticar, falar aqui, zombar, irmãos, Deus está lá para me consolar. Porque escutar as coisas a gente escuta. Que comunhão você acha que é todo mundo ser igual a você. Que cada um é diferente. Davi encontrou problema sério dentro de casa, irmãos. Os seus irmãos o invejaram. Fazia tudo para aborrecer ele. E ele fazia tudo para agradar a Deus. Então essa é a nossa diferença, que servimos a Deus. Deus tem promessas grandes para nós. Como eu falei aqui, se eu falasse agora, talvez os irmãos iam duvidar. Eu vi essa igreja, muita gente, muito carro ali fora. E depois Deus me mostrou uma riqueza tão grande, irmãos, neste lugar. Se eu pegar um pouquinho para mim já está bom. E era para todos. Mas eu te falo para você que nesta noite, como profeta de Deus, não seja igual aquele homem lá não, irmãos. Que a cidade estava cercada. O profeta falou assim, amanhã vai entrar comida nessa cidade. Ele olhou assim e falou, se Deus abrir janela no céu, isso pode acontecer. Da onde vai vir comida? Se a cidade estava cercada. Ninguém tinha plantado nada, irmão. Não tinha supermercado em lugar nenhum. O estoque que tinha dentro da cidade tinha acabado. Da onde vai vir? Talvez você está pensando, da onde vai vir a solução? Como é que eu vou ser liberto desse vício? Dessa droga, dessa cachaça, desse cigarro? Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus tem poder para isso. Deus faz tudo. Ele zela pela sua palavra. O próprio Senhor diz, passará céu e terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar.
Talvez o médico já te falou assim, ó, você está condenado. Não tem solução. Mas para Deus tem, irmãos. Eu não esqueço do nosso irmão Jair. O problema do homem era tão sério, irmãos, que tinha ido de São Paulo, Rio de Janeiro, e o médico falava assim, ó, não tem jeito de fazer cirurgia, não tem remédio, não tem nada. Mas e antes dele morrer, dele partir, ele disse, eu fui curado no nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Não sei qual é o seu problema, mas eu quero dizer para você que Jesus é a solução. Talvez é um emprego, uma preocupação, você já perdeu o seu emprego, o seu trabalho, em casa você já não está tendo solução, não vê solução mais, mas para Deus nada é impossível. Toma uma decisão, irmãos, de hoje em diante saia daqui com esse compromisso no coração, com esse zelo, como Davi tinha, de cuidar, de fazer as coisas para o Senhor, irmãos. Faça o melhor, esforça mais. Ah, mas choveu eu não vou. Não estou falando por causa de vir aqui não, irmãos, por causa de encher, igual muitos fazem aí, faz festa, junta, posta, aí você vai lá de terça-feira, tem 5, tem 3, tem 2. Isso é querer aparecer, irmãos. Eu estou falando você fazer para Deus. Você subir aquele morro cheio de valeta ali, ó, a pé, e chegar aqui sujo de barro, e bater o joelho aqui e orar, e amanhã ou depois o problema vir, e você falar, Senhor, eu te servi você, eu sou fiel, e você falar assim, ó, não tem solução para isso. Não é o Deus que nós servimos não, irmãos, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Agora as suas atitudes, o que você faz, irmãos, decide o rumo da sua vida, da sua história. Isso aí você pode ter certeza. Porque Davi, para ser obediente, ele foi rei. E nos diz a Bíblia, para reinar como ele reinou, para arrumar homens que ninguém dava nada, mas eram os seus valentes, Deus fez, irmãos. Ele não precisou de um grande exército não, irmãos. Eram poucos. E ele entrava e saía em qualquer lugar. Deus dava estratégia, Deus dá sabedoria. A palavra do Senhor diz que quem não tem, peça ao Senhor que dá. Mas como é que eu vou fazer? Eu não sei negociar. Como é para estar ali? Deus fez isso com Davi, quando ele assumiu o trono, irmãos. Nenhuma tribo se dividiu. Ele reinou 40 anos. E depois nunca mais, a não ser Salomão, seu filho, entrou um lá que governasse as 12 tribos de Israel. Sabe quando isso vai acontecer? No fim, quando Jesus reinar. Então Deus mostra, irmãos, o poder que Ele tem. O que Ele pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, talvez até de uma criança dessa. É a palavra que eu quero deixar para nós aqui nesta noite. E quero dizer para você, irmãos, tudo que Deus tem prometido, Ele está pronto para cumprir. Mas tem muitas pessoas aqui, irmãos, que precisa fazer um conserto, precisa mudar. Tem muitas pessoas aqui fazendo algo que não está agradando ao Senhor. É o que o Senhor mostra, é o que o Senhor fala. Se você ficar preocupado, que Deus vai colocar, irmãos, uma preocupação, por quê? Você vai ter a resposta. Já está tendo. O que eu tenho feito tem agradado o Senhor? O que eu fiz agradou o Senhor? Não. Então conserta.
coloca diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus, Ele é o nosso advogado. Seja diferente de hoje em diante, irmãos. Não é para me agradar aqui não, irmãos. É para agradar a Deus. Porque muitas das vezes você vai chamar eu para orar, ou qualquer outro aqui, se você não quiser chamar eu. Mas se Deus não estiver na frente, irmão, não tem oração do homem que vale. Então, é a palavra que eu quero deixar aqui. Tem pessoas aqui que Deus queria, já era para ter sido curado há muito tempo, irmãos. Mas ele tem feito algo que não tem agradado ao Senhor. Ah, mas é normal, irmão. Aquilo que eu estou falando. Mas se você recebesse de Deus a cura, não era muito mais melhor? Não era muito mais melhor? Tem pessoas aqui, irmãos, que já era para estar andando de carro e está andando a pé, porque ele precisa consertar alguma coisa com Deus. Já era para ter conseguido, mas tem que ser mudado algo, irmãos. Não conheço a vida de ninguém aqui, irmãos, porque comigo já foi assim, irmãos. E tem hora que tem luta, irmãos. Tem coisa que está ali para você receber, mas Deus mostra assim, ó, tem que mudar alguma coisa. Precisa ser mudado. E a gente tem que estar atento, irmãos, porque Deus usa um ímpio, usa um louvor, usa a palavra para falar aos nossos corações. Nós precisamos colocar em prática. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Peço os irmãos que quando for orar, lembra de mim, da minha casa, né, da minha família. Lembra dessa congregação, irmãos, porque tem promessas grandes para cada um aqui. E eu creio no nome de Jesus, irmãos. Faça como Josué. Quem entra nessa terra, ela é boa? É. O que o Senhor tem prometido, Deus promete alguma coisa de ruim para alguém, irmão? Se eu fosse pedir os irmãos aqui, cada um tem a sua história para contar, né, Valdeci? Você vai andar longe, meu irmão. Você vai voar, hein? Só se for na poeira. Mas era a pergunta diferente que nós tínhamos que fazer, irmão. Falei assim, ó, Senhor, peraí, por que eu não estou voando? Por que eu estou só tomando poeira? Tem alguma coisa errada, aí. Senhor, mostra. Fala aí, eu vou pagar o preço. A terra é do jeitinho que o Senhor falou. Ela é boa. Mas nós não entramos lá, não. Rapaz, como deve ser bom, irmãos. Não, mas isso não é para mim, não. Eu não tenho herança, eu sou pobre, eu sou meeiro, sou empregado. Deus não está falando sobre isso, não. Deus está falando é o que Ele prometeu. 2, por isso que eu estou falando, irmão, a promessa não era para todos. 2 se levantou e falou, não, pera aí, tem um negócio errado aqui. Tem gigante aqui? Tem. A cidade aqui, a terra é bem estruturada, tinha muralhas, irmãos. A cidade era bem edificada. Você acha que tinha míssil, tanque de guerra? Só tinha espada, irmão, e animal, cavalo. Eles olharam assim aquelas muralhas de Jericó e falaram assim, quem entra nisso aí? Hoje uma guerra é fácil demais, irmão. Tem país aí que quando fala em guerra, todo mundo teme ele. Ele tem os maiores armamentos, um míssil, destrói tudo. Naquela época não tinha isso, não. Você imaginou 2 homens se levantar e falar, se o Senhor agradar de nós, Ele coloca nós nessa terra. Precisa agradar o Senhor ou não precisa, irmão? Se você não está recebendo, é porque não está agradando a Deus. Muda, conserta, irmãos, porque você só vai ver e não vai conseguir. Porque
Os outros, irmãos, nos diz a palavra que quem saiu acima de 20 anos, só entrou Josué e Caleb naquela terra, que saíram do Egito. Então a promessa, a palavra de Deus é para todos que estão aqui. Mas eu não sei como é que você vai receber, ou como é que você vai se comportar para receber diante de Deus. Deus está falando do seu coração. O Espírito Santo está tocando em você e que você precisa de mudar. Agora, se você vai mudar ou não, irmãos, isso não é a minha função. Isso é você e Deus, né? Então, que Deus continue nos abençoando no nome de Jesus. Amém?